Então, bom dia os irmãos aqui em nome de Jesus. Digam bom dia para as pessoas ouvirem. E bom dia às pessoas lá do outro lado que nos assistem. Em todo o lugar, até em Bança Fria, onde eu nasci também, assistem lá pessoas do Evangelho. Então a gente vai começar a louvar a Deus. Tivemos a orar em línguas, ainda precisava de orar mais em línguas, porque eu preciso de orar em línguas todos os dias. Quando oro o poder de Deus para me ajudar e me fortalecer, glória a Deus. E quando a gente ora e que devemos de orar, Deus também fala connosco. Então estava-me a lembrar, aqui o pé da Betinha e da Nélia, uma vez fomos abrir uma igreja no Regil. Então estava eu, estava o Jorge Guerreiro, estava uma irmã de lá e salveram outra pessoa, éramos 4 pessoas, não estava mais de 4 pessoas literalmente, não é 4 poucas, não, é 4 pessoas. E a gente começava a reunião, louvava e tal, uma semana, 2 semanas, eu fui lá, acho que salveram a 3ª semana e tínhamos 3, 4 pessoas só. E de repente, antes da reunião começar, eu vi vir pessoas direito à igreja com uma Bíblia na mão. Vi, mas não vi. Tive uma visão e disse, pá, mas eu estou maluco, mas o que é que eu estou a ver? E passado algum tempo a gente fechou a igreja, ou melhor, deram ordem para fechar. Era da vontade de Deus que a gente continuasse, e Deus dá visões para que a gente se agarrasse às visões. Sonhos e visões são linguagem do Espírito Santo. Já viu? Nem todo o sonho é de Deus, nem toda a visão, mas aquela é, porque alinhava para Jesus. E uma pessoa com Bíblia estar da vontade de Deus que aquele sítio se mantivesse aberto e depois as pessoas iam, não quer dizer que fosse logo. Também um homem casa com uma mulher, fazem amor e não tem o bebê logo ali em 5 minutos. Vão fazendo amor e depois o bebê vai crescendo lá no ventre da mãe e tem 9 meses para nascer. No outro dia, Nélia estava, isto já para aí 1 mês e tal, 2 meses, estava a lavar o carro e eu olhei ali, via-te a descer. Disse, olha, Nélia. E depois olhei outra vez, não eras tu. Então Deus me fez lembrar de ti. O que é que eu fiz? Orei em línguas por ti. E no outro dia, conforme eu tinha dito ontem, né, ia treinar para aí 4h30, ainda não era bem 4h30 da tarde, ou seja, 16h30. E vi-te a ti, ali junto à Praia Azul, e a Betinha, uma distância como daqui, se cai 20, 25 metros, assim, olha, está ali a Betinha, Nélia, pelo menos antes do treino, um olázinho. E vi mesmo. De repente, chego lá ao pé das pessoas, não era a Nélia e não era a Betinha. Então Deus deu uma visão de vocês. Então, para bom entendedor, meia palavra basta. É da vontade de Deus que vocês estejam aqui, ouvir a palavra de Deus e que Deus não se esqueça de vocês. Por isso é que deu visão. Eu estava a dizer à Isabel que uma vez em Torres Vedras, quando liderava Torres Vedras, tinha a fotografia dos meus colaboradores. E às vezes nas fotografias parece que as pessoas olhavam para mim, um colaborador ou outro. Eu sabia que essas pessoas precisavam de oração. Já viu? Uma vez estava um pastor, não vou mencionar o nome, que na área elegante da minha parte, que muita gente me ouve. Mas um pastor estava em Angola e as coisas não estavam lá fáceis para ele. E eu sabia, literalmente, Deus me mostrou que ele estava a orar para que viesse para cá. E eu, como intercessor, como profeta de Deus, a minha missão era orar. E pronto, e a gente tem que fazer a vontade de Deus. Então, às vezes, Deus fala-nos e a gente não sabe que Deus nos está a falar. Então, hoje eu vou falar sobre isso, que Deus nos quer guiar a todos os seus filhos. Vai ser o título da mensagem, glória a Deus. Mas antes vamos louvar a Deus, porque Deus passeia no meio do louvor do seu povo. Então vamos todos cantar e vamos louvar a Deus em nome de Jesus. Se a gente puder ficar de pé, a avó também, toda a gente de pé. A avó tem que ficar sentada, deitada, todos nós, e vamos louvar a Deus. Podemos louvar a Deus sentados, deitados, e depois você precisar de sentar um bocadinho, pode se sentar, mas assim já não vai para o céu. Não, estou a brincar. Jesus, quando pregava sentados. Levanta-se um bocadinho, depois se quiser sentamos, estamos na boa em nome de Jesus. E vamos requerer a presença de Deus em nome de Jesus. Ó Pai, eu oro em nome de Jesus, juntamente com os meus irmãos, para que a Tua presença seja real neste lugar em nome de Jesus. Santo Espírito, nós desejamos a Tua presença. Lembre-se que se Deus só vê a sua vida, a minha vida, quando a gente o deseja. Quando a gente pede a ajuda dele. Deus nunca vai ajudar a sua vida, nem a vida, nem a minha vida, nem a vida de ninguém, a não ser que alguém lhe passe. Então Deus não está em controle do mundo. Deus ajuda a nossa vida
quando a gente o vem buscar, conforme nós fazemos aqui, e quando nós oramos e buscamos. Então, Santo Espírito, és bem-vindo neste lugar para nos ajudar, em nome de Jesus. Amém. E vamos louvar a Ele em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Este é o dia que fez o Senhor, logo barulho de manhã, regozijemos e alegremos nele. Este é o dia que fez o Senhor, regozijemos e alegremos nele. Este é o dia que fez o Senhor, regozijemos e alegremos nele. Este é o dia que fez o Senhor, regozijemos e alegremos nele. Louvai, cantai louvores ao seu nome. Louvai, cantai louvores ao seu nome. Celebrai na presença do Senhor, pois Ele é digno de louvor. Celebrai na presença do Senhor, pois Ele é digno de louvor. Celebrai na presença do Senhor, pois Ele é digno de louvor. Louvai, cantai louvores ao seu nome. Louvai, cantai louvores ao seu nome. Cantai a Deus, cantai louvores ao seu nome, cantai louvores. Cantai louvores a Deus, cantai a Deus, cantai louvores ao seu nome, cantai louvores, cantai louvores a Deus. Louvai, louvai, aquele que vem sobre os céus. Louvai, louvai, aquele que vem sobre os céus, pois o seu nome é já. Exultai diante dele, pois o seu nome é já. Exultai diante dele. Louvai, louvai, aquele que vem sobre os céus. Louvai, louvai, aquele que vem sobre os céus, pois o seu nome é já. Exultai diante dele, pois o seu nome é já. Exultai diante dele. Cantai um hino, cantai ao Senhor, pois Ele é digno de louvor. Vamos todos cantando. Cantai no Espírito e com as mãos, pois Ele é digno de louvor. Vem Santo Espírito. Cantai no hino, cantai ao Senhor, pois Ele é digno de louvor. Cantai no Espírito e com as mãos, pois Ele é digno de louvor. Digno, digno, Ele é digno de louvor. Aleluia, pois Ele é digno de louvor. Oh, cantai o hino, cantai um hino, cantai ao Senhor, pois Ele é digno de louvor. Cantai no Espírito e com as mãos, pois Ele é digno de louvor. Cantai no hino, cantai ao Senhor, pois Ele é digno de louvor. Cantai no Espírito e com as mãos, pois Ele é digno de louvor. Digno, digno, Ele é digno de louvor. Aleluia, pois Ele é digno de louvor. Todos juntos. Cantai um hino, cantai ao Senhor, pois Ele é digno de louvor. Cantai no Espírito e com as mãos, pois Ele é digno de louvor. Digno, digno, Ele é digno de louvor. Aleluia, pois Ele é digno de louvor. Minhas mãos levantar
cheias de gratidão, com coração de louvor, te bendirei, ó Senhor, minhas mãos levantadas, cheias de gratidão, com coração de louvor, te bendirei, ó Senhor, oh, te bendirei, ó Senhor, te bendirei, ó Senhor, com coração de louvor, te bendirei, ó Senhor, oh, minhas mãos levantadas, cheias de gratidão, com coração de louvor, te bendirei, ó Senhor, oh, te bendirei, ó Senhor, te bendirei, ó Senhor, com coração de louvor, te bendirei, ó Senhor, oh, erguei as mãos, erguei as mãos para a vinda do Rei, prostrai-vos, ó Rei, e adorai-o, a sua majestade, se lhe der louvor, ó vem Jesus, começando dá-lhe a glória, glória ao Rei do Rão, erguei as mãos, erguei as mãos para a vinda do Rei, prostrai-vos, ó Rei, e adorai-o, a sua majestade, se lhe der louvor, por isso dá-lhe a glória, glória ao Rei do Rão, glória, glória, glória ao Rei do Rão, glória, glória, glória ao Rei do Rão. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como o nosso Deus, não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como o nosso Deus. Todos juntos, não há Deus, não há Deus melhor. Oh, te louvamos, te adoramos, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como o nosso Deus. As línguas cantando, chorará, tudo quanto tem fogo louva ao Senhor. Árvores louva, passarinhos louva, águas louva, vento louva ao Senhor. Não há Deus, não há Deus maior, ó Santo Espírito. Não há Deus. Precisamos de Ti, Senhor. Não há Deus tão grande como o nosso Deus, ó Espírito Santo. Precisamos de Ti. Não há Deus
Deus melhor, não há Deus melhor, ó Senhor. Ficam desesperados sem a tua presença tão grande como o nosso Deus. Ó Santo Espírito, passeia sobre as nossas necessidades, as necessidades das pessoas que nos assistem. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como o nosso Deus. Não há Deus, não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como o nosso Deus. Aleluia, aleluia, vem Santo Espírito, aleluia, 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 Santo Espírito, Santo Espírito, és bem-vindo. Santo Espírito, és bem-vindo a este lugar. Santo Espírito, és bem-vindo. Santo Espírito, és bem-vindo. Aleluia, aleluia, Bovia, aleluia, 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 ó Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu te amo. Jesus Cristo, eu te amo. Aleluia, 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 Aleluia. Pai, nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus, pela tua presença, pelo teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém, amém. Podemos todos nos sentar, glória a Deus. Aleluia.
E há uma música que diz assim: Deus está aqui. Vamos todos cantando. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como o amanhã que se levantará, tão certo como eu lhe canto, ele está a me ouvir. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como o amanhã que se levantará, tão certo como eu lhe canto, ele está a me ouvir. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como o amanhã que se levantará, tão certo como eu lhe canto, ele está a me ouvir. Em línguas cantando, chorará. Já viste a tua blusa? Parece uma rosa aí aberta. Chorará, chorará. Tão certo como eu lhe canto, ele está a me levantará. Tão certo como eu lhe canto, ele está a me ouvir. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, Senhor, tão certo como o amanhã que se levantará, tão certo como eu lhe canto, ele está a me ouvir. Aleluia, glória a Deus. Já viu, Jesus um dia disse: olha, se Deus veste a árvore do campo, muito mais vos vestirá a vós, homens de pouca fé. Diz que Salomão, em toda a sua glória, nunca se vestiu como aquela árvore do campo, como aquelas flores do campo. Glória a Deus. Então Deus quer que a gente confie nele. Glória a Deus. Ó Pai, em nome de Jesus, eu oro para que a tua palavra não volte para ti vazia, mas faz aquilo que te apraz e prospera para aquilo que é enviado, e desde já declaramos bons resultados da tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Então todos os dias nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus, já viu? É bom nós louvarmos a Deus, eu digo isto muitas vezes, é bom nós orarmos em línguas, mas precisamos de ouvir a palavra de Deus. Diz a Bíblia também que o Espírito Santo caiu sobre aqueles que ouviram a palavra. Já viu? Há uma diferença, a gente estar a ouvir a palavra de Deus ao vivo do que estarmos só a ouvir por gravação. Claro que gravamos para que nada se perca, mas há uma grande diferença. E às vezes a gente quer saber sobre uma determinada coisa, ou andamos já à procura do emprego, ou queremos falar com alguém. É diferente a gente falar ao vivo do que falar ao telefone. Falar ao telefone é bom, mas ao vivo a gente sente coisas que não sentimos no outro lado. Já viu Jesus? Viu ao longe uma figueira. E ele foi até junto da figueira ver se nela havia figos. Há coisas que nós sentimos só no lugar. A atmosfera de um sítio, a atmosfera de uma casa. A gente experimenta uma roupa, vê se se sente bem com ela, com o perfume, com tudo. A gente somos pessoas de sentimentos. Mas Deus não é sentimentos, mas também temos sentimentos. Então, hoje o título da mensagem que eu vou falar, já tinha dito há bocadinho, Deus quer guiar todos os seus filhos. E muitas vezes pessoas pensam que Deus fala de determinada maneira. Então vamos ouvir pela palavra de Deus como é que Deus fala. Em primeiro lugar, Deus não está em determinados lugares. Deus não está em Fátima, não está na Igreja Católica. Eu estava-me a lembrar quando a gente louvava. Há pessoas na Igreja Católica que louvam muito bem e cantam aquela voz toda bonita, mas de dentro das pessoas não sai nada. E não sai nada porquê? Porque não está lá nada.
ainda não abriram o coração para Jesus. Só Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Deus não está em Fátima. Pessoas vão a pé a Fátima, fazem sacrifícios. Senhor, se curares o meu filho, se ajudares o meu filho, vou a Fátima, compro umas velas, pago isto, pago aquilo. Deus não precisa nada disso. Que nós vamos a Fátima, que nós pagamos promessas, não precisamos nada disso. E as pessoas que seguem a Igreja Católica e pessoas que me estão a ouvir também, leia lá o que é que diz a sua Bíblia em Êxodos 21:4. Então falou Deus todas estas palavras dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem te encurvarás alas, porque eu sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até à 3ª e 4ª geração daqueles que me aborreçam, e trago misericórdia sobre aqueles que me honram. Então a gente não deve ter imagens, nem de Jesus na cruz, nem da Virgem Maria, nem de andar com terços, nem todas essas coisas, que isso atrai mal à vida das pessoas. E às vezes vem mal à vida das pessoas, as pessoas não sabem porquê, mas porque eu, que até acredito em Deus e venho todos os dias à missa e vou a Fátima e ando com crucifixos, ando a acender velas e faço aquilo que o padre diz e ajudo o próximo e tudo mais, e a vida dessas pessoas cada vez vai pior. Então esse não é o caminho de Deus. Outras pessoas andam a ler horóscopos, andam a ler sinas, andam a ouvir todas essas coisas e às vezes pessoas até fazer benzeduras para trazer mal às outras pessoas. Então Deus não está nisso. Então vamos ver onde é que Deus está para nós seguirmos a Deus. Porque a Bíblia diz que larga é a porta e espaçoso o caminho. E estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida. Então vivemos num caminho estreito, com a ajuda de Deus, da palavra de Deus. Deus hoje também põe profetas para nos ajudar. Eu sou um profeta de Deus para ajudar as pessoas, para levar para o caminho. Não é para mim, é para o caminho que é Jesus. E quem é Jesus? Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Enquanto ouvimos a palavra de Deus, já viu? Há pessoas que fizeram obturações nos dentes, problemas nos dentes, e atualmente fizeram obturações e qualquer coisa correu mal. E a unção de Deus está curando, está ajudando pessoas com problemas de boca. Pessoas também com inflamações na boca. Se for aqui alguém ao vivo, receba com fé em nome de Jesus. Não é preciso esforçar, não é preciso espremer, diga: Senhor, isto é para mim, eu recebo. E a manifestação pode ser instantânea, pode ser hoje durante o dia, amanhã durante o dia, daqui a uma semana, daqui a 2, porque às vezes é como uma semana. Mas a gente recebe com fé aquilo que Deus nos dá. Então Deus não está na idolatria. Então onde é que Deus está? Antes de avançar com isso, queria falar aqui uma palavra em 1 Timóteo 2:1-5, que diz assim: Admoeste, pois, antes de tudo, antes da gente até começar o que eu vou falar sobre guiado por Deus, admoeste, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Então vamos orar por todos os homens. E qual é esses homens que nós vamos orar? Pelos reis. O que é o reis? Reis, até escrevi aqui com letra grande, as pessoas têm poder de decisão. Um rei, por exemplo, no nosso país é portanto, um juiz. Aquilo que o juiz decreta tem que acontecer. Ou é relação a um casamento, ou é relação a um terreno, ou um divórcio, qualquer coisa, orar pelos reis. E depois diz assim: por todos que está em eminência. Eminência é a autoridade. Para que nós tenhamos uma vida quieta. Já viu, quando foi a pandemia, nós não tínhamos uma vida quieta. Já enfrentávamos o Covid, todos nós. E se a pessoa, por exemplo, daqui queria se deslocar a Faro, já não podia ir. Já não podia sair de um concelho para o outro. Já a pessoa estar a passar problemas já era chato. Estar a passar o Covid já era chato. E depois com mais aquelas restrições, e a Bíblia diz para que a gente tenha uma vida quieta e sossegada. Em toda a honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem. Então Deus quer que todas as pessoas se salvam, ou seja, vivam livres dos problemas. Isto agora que eu começo a falar já cria uma confusão no meio evangélico.
Deus quer que a gente vença todos os problemas. Todas as pessoas vencem todos os problemas. Eu, todos nós aqui, as pessoas que nos assistem e todas as outras que não assistem. Quer que todos os homens se salvem. É salvação eterna, mas não é só salvação eterna. É que a gente, os problemas vêm à nossa vida, que a gente vença. Porquê? Porque Jesus já pagou o preço. Quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então hoje nós estamos aqui a falar a verdade. Deus me chamou. Não foi para viver, para casar em primeiro lugar, para ter filhos, para ter um carro, para ter um emprego. Não, Deus me chamou para anunciar a verdade. E Deus chama a cada um de nós para recebermos a verdade e para anunciarmos a verdade à nossa casa, à nossa família, começarmos a orar para os nossos filhos. Porque o melhor presente que a gente dá à nossa família, sabe o que é? Jesus. Nem o dinheiro. Hoje temos o dinheiro, amanhã gastamos. Damos um carro novo, amanhã o carro fica velho. Fazemos isto, damos um carinho, amanhã sem querer damos um descarinho aos nossos filhos, vivem a vida deles porque os nossos filhos não são nossos. Então o melhor presente que nós damos a nós próprios ou a alguém é Jesus. Então o melhor presente que eu dou a mim próprio é Jesus, não é a minha gravata, nem nada disto. Isto, as gravatas e tudo passa. O melhor presente que a gente dá a nós próprios e à nossa família é darmos a palavra de Deus e orarmos por eles, para que venha o conhecimento da verdade e da salvação, porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens. Glória a Deus. Às sextas-feiras nós também oramos. Oramos por quê? Oramos por todos nós aqui. Oramos aqui pela nossa cidade de Quarteira, onde a gente vive. Para quê? Para que a gente tenha uma vida quieta e sossegada. Não defendemos partido A, B ou C. Oramos pelo nosso Conselho de Olé. Glória a Deus, pelo nosso país, que é Portugal. Para que as leis beneficiem a todos nós, quando a gente está a trabalhar, quando um dia nos reformarmos, para a nossa saúde, porque há coisas que não estão bem. Glória a Deus. Oramos pela Europa, oramos pela Rússia, pela Ucrânia, pelos Estados Unidos. Já vi a Europa influenciar para que a gente tenha uma vida quieta e sossegada. E depois oro também por mim, pelo meu trabalho, pelo trabalho de cada um de nós, para que a gente tenha uma vida quieta e sossegada. Porque se o patrão não estiver bem, a gente todos é afetado. Já vi uma pessoa é casada, uma mulher é casada com um homem com uma mulher. Se o homem não estiver bem, a senhora é afetada. Se a esposa não estiver bem, o marido é afetado. Então oramos para que a gente tenha uma vida quieta e sossegada. E Deus no outro dia acordou-me às 2 da manhã, que não é hora de acordar, é hora da pessoa estar a dormir. E eu fui um bocadinho para o escritório e Deus me começou a relembrar esta mesma palavra. Para que a gente tenha uma vida quieta e sossegada. Há mais pessoas com problemas na boca, problemas de dor nos dentes, fizeram obturações, há pessoas com problemas de inflamações na boca. Enquanto ouvimos a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus está curando. Agora pessoas com problemas na boca, problemas na boca, problemas na boca. Se você tem problemas na boca e sabe que é para si, receba com fé a sua cura, a sua libertação, a sua restauração dos seus dentes, das suas gengivas. Mesmo que você tenha implantes, há pessoas com dores na boca, principalmente dores na boca do lado esquerdo, receba em nome de Jesus. E porquê é que Deus faz isto? Porque Deus gosta das pessoas. Jesus veio para nos ajudar e para que a gente tenha vida e vida com abundância, ok? Então Deus quer que nós oremos por todos os homens, para que a gente tenha uma vida quieta e sossegada. Guardem isso no vosso coração e que Deus me ajude a guardar também no meu. Precisamos de orar. E eu olho no meu trabalho, às vezes tenho colegas que me ajudam. Então sabe o que é que Deus me impulsionou também a fazer? A pôr esses colegas nas minhas orações também. Para que eles tenham uma vida quieta e sossegada. Glória a Deus. Então Deus não está em controle do planeta Terra. Você já ouviu pessoas dizerem, eu também já ouvimos, se Deus existisse, porque é que há tantas guerras, porque é que há pessoas, uns têm muito, outros têm pouco, aquela criança nasceu e não fez mal a ninguém, agora aconteceu isto e aquilo. Sabe porque Deus não está em controle do planeta. Deus entregou o planeta ao homem e o homem entregou a Satanás. Então Deus hoje só pode entrar na minha vida, na vida das pessoas, quando a gente dá autorização. Sabe o que é que aconteceu no outro dia no Pingo Doce?
Estava eu, a Karina, o Joel e a Isabel a almoçar no Pingo Doce. E depois estava lá um bocado cheiro de fumo. E o homem, um senhor, diz assim, preciso cuidado com este fumo e não sei o quê, pode haver qualquer coisa. E de repente eu comecei a falar, sem mais nem para quê, como se costuma dizer isso. E a gente também tem que ter cuidado com a nossa vida, disse eu a ele. Porque o Senhor, Deus me fez saber, que ele andou a falar com Deus e pensava exatamente que não passava dos 50 anos. Eu disse, olha, você pensava e falava com Deus que não passava dos 50 anos. E hoje já tem mais de 50 anos, Deus lhe deu a oportunidade de você viver para entregar a vida a Jesus. Ele diz assim, você sabe isso porque o Silva lhe falou. Disse, mas eu nunca falei com o Senhor na vida. Eu não conheço o Senhor, é a primeira vez que falo consigo, não sei quem você é, nem sei quem é o Silva. Mas deixe estar que é logo mantente com ele. Ele diz assim, Deus virou-me as costas. Não, Deus não lhe virou as costas, você é que virou as costas de Deus. Você precisa de receber Jesus na sua vida e no seu coração. Ele disse assim, deixe estar que é logo mantente com ele. Então Deus enviou um profeta, mas no caso o homem não quis receber, já viu? Então Deus não está em controle do planeta, nem das pessoas. Deus só ajuda pessoas quando as pessoas lhe pedem ajuda. E Deus, se vai ajudar, não vem lá do céu, põe representantes dele. Assim como a pessoa chama um polícia, não vai lá o comandante-geral da polícia, os polícias que estão na cidade. Compreenda isso. Ou a ambulância. Não vai o chefe-geral ou o ministro da saúde, vêm as pessoas que estão destinadas para socorrer a pessoa com o 112. Então Deus também põe representantes dele aqui na terra para ajudar e socorrer as pessoas. E glória a Deus que há milhares, até se calhar milhões, em que eu sou um deles, mas nós também somos uns deles, representantes. E às vezes ainda não sabemos que somos representantes de Deus, mas todos nós somos. Já recebemos Jesus, uns num grau maior, outros num grau menor, somos representantes de Deus, para anunciar as boas novas daquele que nos libertou das trevas para a sua maravilhosa luz. E a gente começa a compreender que a gente tem uma missão. A missão não é só a nossa casa, o nosso carro. Claro que Deus ajuda, que Deus recompensa. Eu digo às pessoas à sexta-feira e digo vocês aqui, que Deus sempre recompensa. Deus paga o salário a todas as pessoas. Às vezes os patrões podem ficar a dever, dizem isto, dizem aquilo, mas Deus paga o salário a todas as pessoas. Não fica a dever nada a ninguém. No ministério onde eu estive, alguma coisa ficava-me a dever, mas Deus recompensa sempre. Então Deus é galardoador, é recompensador daqueles que o buscam. Então nenhum de nós saímos daqui na mesma. Saímos recompensados, saímos com a palavra de Deus e coisas começam-se a resolver na nossa vida. Porque lembre-se que Deus galardoa aqueles que o buscam. O que é galardoa? Recompensa. A gente gosta de receber um presente, no Natal ou fora do Natal. Há pessoas com dor nas costas. Receba em nome de Jesus. Unção de Deus, que as tuas costas sejam restauradas. Há pessoas que têm dores fortes nas costas. Receba a unção de Deus sobre as tuas costas. Eu ordeno em nome do Senhor Jesus Cristo toda a enfermidade seque desde a raiz em nome de Jesus. Se você é uma das pessoas que entrou aqui e tem dores de costas, há uma unção de Deus sobre as suas costas, sobre as tuas costas. Receba a assunção de Deus que o ajuda e que restaura. Porque Deus diz que nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito. Eu sou o Senhor que te sara. Então Deus é o Senhor que nos dá saúde. Glória a Deus. Ele veio para nos dar vida e vida com abundância. Glória a Deus. Há pessoas que têm tido entorces nos pés, problemas nos tendões, problemas de queimbras. Receba no nome do Senhor Jesus Cristo cura sobre si. Que os seus músculos se relaxem, se descontraia toda a queimbra, toda a entorse nos pés, nas pernas, seque desde a raiz em nome do Senhor Jesus Cristo. E tudo isto acontece por causa de Jesus, porque Jesus nos ama. Se você tem outro e qualquer problema de saúde, simplesmente abre o seu coração e receba mesmo que eu não esteja a falar, porque Deus o ama e quer que a gente viva em perfeita saúde. Oh, glória a Deus.
Deus quer que eu viva em perfeita saúde. Deus quer que a Betinha viva em perfeita saúde, a Nélia em perfeita saúde, o Joel em perfeita saúde, a Karina, a Isabel, a avó Cila, em nome de Jesus. Ainda no outro dia Deus deu uma visão. Eu vi a Karina com 50 anos, com o mesmo rosto e com a mesma apresentação. Deus renova as nossas forças. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Há refrigério aqui. Há pessoas que entraram aqui cansadas, abatidas no seu coração. O Espírito Santo de Deus está aqui. Começa a trazer os seus filhos, os seus familiares, a falar às pessoas que Deus quer que todos se salvem. E venham ao conhecimento da verdade e da salvação. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, que é Jesus. Não é mais uma religião, é Jesus. Nós não somos defensores de religião, mas de Jesus, do reino de Deus. E o reino de Deus vem quando a gente declara a palavra de Deus. Em nome de Jesus. Há pessoas que têm alergia nas mãos, sentem comichão nas mãos. O Espírito Santo de Deus está curando e está ajudando, porque Deus nos ama. Deus ama a humanidade. Glória a Deus. Por isso enviou Jesus. Em nenhum outro há salvação. Nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual possamos ser salvos. Glória a Deus. Aleluia. E vamos continuando com a palavra de Deus também. Glória a Deus. Diz em Provérbios 12, 25, que a ansiedade do coração há mais pessoas com problemas da boca. Há mais pessoas com problemas na boca. Mais pessoas com problemas na boca. Há alguém sente picadas na boca. Sente picadas na boca, sente ferroada nos dentes. Em nome de Jesus eu ordeno que toda essa ferroada na boca, toda essa picada na boca seque desde a raiz, em nome de Jesus. Eu declaro vida, declaro saúde em nome de Jesus sobre a sua boca, sobre os teus dentes, em nome de Jesus. Amém, amém. Receba em nome de Jesus. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, em nome de Jesus. E à medida que você vai ouvindo a palavra e que a unção de Deus se vai manifestando, essa dor, essa ferroada na boca está a sair em nome de Jesus. Não sei se é para alguém aqui ao vivo, se é para alguém que nos assiste, receba em nome de Jesus. Amém. E diz que a ansiedade do coração deixa o homem abatido. Quando a gente está ansioso, ficamos abatidos. É stress, é angústia, depressivo, doente, morte prematura, mas diz que uma boa palavra o alegra. E nós estamos libertando aqui uma boa palavra que traz ânimo, traz iniciativa, traz vida, traz paz, traz alegria, traz energia dinâmica, traz cura, fortalece, dá segurança, dá conforto, dá fé, glória a Deus. E diz em Filipenses 4, 6 a 8, diz assim: não andeis ansiosos por motivo algum. Este versículo bíblico roubei de ti na sexta-feira. Na sexta-feira falaste na intercessão, o meu coração ouviu, gostou, recebeu, alimentei a minha alma e o meu espírito com esta palavra. Já viu, a fé vem para ouvirmos e ouvirmos palavras de Deus, não palavras do mundo. Isabel falou, eu ouvi, meu coração se alegrou com esta palavra, eu meditei mais um bocadinho nesta palavra e roubei esta palavra a Isabel. Glória a Deus, que é de Isabel e de todos nós. Então Deus nos dá para nós também semearmos. A palavra que Deus põe no nosso coração não é só para nós, é para outras pessoas. Divulga o vídeo, fala a pessoas, ora por pessoas. Porque a Bíblia diz: ide por todo o mundo pregar o Evangelho a toda a criatura. Glória a Deus. Não andeis ansiosos por motivo algum. Diz em Filipenses 4:6. Pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações declaradas diante da presença de Deus, por meio de oração e súplicas com ações de graça.
E a paz de Deus, que ultrapassa todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Concluindo, caros irmãos, absolutamente tudo o que for verdadeiro, tudo o que for honesto, tudo o que for justo, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensai nisso. Diz na tradução da Bíblia King James. Glória a Deus. Esta palavra sobre a ansiedade na nossa vida e no nosso coração. Hoje podemos não precisar, mas amanhã precisamos. Glória a Deus. Então, alimentar o nosso coração também com esta palavra. Glória a Deus. Alguém que tem sentido dores fortes no peito do lado direito, eu liberto em nome de Jesus a unção de Deus. Pessoas estão a sentir dor no peito do lado direito, que essas dores sequem desde a raiz e liberte vida e saúde. Por que é que posso orar assim? Porque Jesus já pagou os nossos pecados e já levou as nossas enfermidades. Simplesmente estou a orar e a declarar aquilo que Jesus já fez na cruz do Calvário. Glória a Deus. Por isso podemos viver em paz e em tranquilidade. Em paz também me deitarei e descansarei, porque tu, Senhor, só tu me fazes habitar em segurança. Glória a Deus. Então é disso que hoje o título da mensagem é que Deus quer guiar todos nós. Então como é que Deus nos vai guiar? Diz a Bíblia em Romanos 8,14, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Por outras palavras, Deus quer ajudar e guiar cada um de nós. Mas precisamos de saber. Imagine que alguém está ao telefone, você ainda conhece quem é a voz, quem é? Tem que saber, quando é alguém que já tem o nome, a gente sabe, olha, o Manuel está a telefonar, é a minha mãe, ou isto, ou aquilo, alguém que a gente já conhece a voz. Mas às vezes há pessoas que a gente não conhece a voz. Então precisamos de conhecer a voz de Deus. Porque Samuel também Deus falava com ele não sabia que era Deus. E levantava-se da cama, que Deus queria falar com ele, e ia estar com Eli, que era o profeta. E ele dizia assim o Eli, Senhor, chamaste-me, estou aqui. Não, vai deitar que eu não te chamei. E ele deitava-se, ali um bocadinho já estava quase a dormir, e Deus falava o coração dele, e ele não sabia, ia ter com Eli. E o profeta percebeu que Deus queria falar com ele. Então Deus quer falar com a gente e eu vou ajudar, dar uma dica para nos ajudar, para que a gente sejamos mais sensíveis àquilo que Deus nos quer dizer, tanto a vocês como a mim. Eu não sei tudo, também estou a aprender, mas naquilo que sei vou compartilhar, mas também estou a crescer. Há pessoas que dizem, eu já conheço o Senhor. Eu no outro dia estava a correr e vi esta palavra, já conheço o Senhor. Não, a gente vai conhecendo a cada dia. À medida que a gente vai tendo comunhão com Deus, vamos conhecendo o Senhor. Por isso é que a Bíblia diz, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Em Romanos 8,14 diz assim, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então Deus quer nos ajudar e guiar todos os filhos dele. E diz assim, Hebreus 1:3, diz assim, havendo Deus antigamente, ou no Velho Testamento, falado muitas vezes de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, a nós nestes últimos tempos, ou fala-nos, pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, quem fez também o mundo, o qual, sendo o esplendor da sua glória, expressa a imagem da sua pessoa e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação de todos os nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Como é que Deus nos fala em primeiro lugar? Se a gente quer que Deus nos fale, a gente começamos a alimentar da palavra. Às vezes a gente começa a meditar numa coisa, começamos na carne e de repente começamos a sentir uma paz. À medida que a gente medita naquilo, começamos a sentir uma paz, um conforto. Deus fala-nos pela palavra. Fala também para homens de Deus ungidos quando estão a falar a palavra de Deus. Deus agora fala também pela minha boca. Mas quando a gente medita, quando a gente está a meditar na palavra, a palavra começa-nos a falar para nós. Tudo aquilo que Deus nos falar
tem que estar sempre de acordo com a palavra de Deus. Então, por isso a gente precisamos nos alimentar da palavra e orar em espírito, porque isso nos vai fazer sensíveis a ouvir a voz de Deus. Nem haver muito televisão, nem ouvir muito o que os amigos dizem, nem ouvir muito o que o telejornal diz, nem o que o patrão diz, ouvirmos aquilo que Deus diz. Porque Deus não fala no mundo exterior. Eu estou aqui e eu vou trazer um problema a vocês. Deus não fala assim. Há a voz da nossa mente, há a voz dos nossos sentimentos, há a voz da pessoa que diz, já meu avô dizia que já vamos ver isso tudo, mas há a voz de Deus que fala no nosso coração. Às vezes você está num lugar e lembra-se de alguma coisa que foi falado da palavra de Deus. É Deus também a falar consigo, que o Espírito Santo de Deus nos faz lembrar a palavra de Deus. Então, a primeira coisa, Deus nos fala e continuará sempre a falar pela palavra. Em segundo lugar, pelo Espírito Santo de Deus. Diz que o Espírito Santo de Deus, ele nos ajuda. Já viu ele que me está a ajudar, impulsionar para eu falar a palavra de Deus aqui. Ele ajuda. E diz a Bíblia que ele ajuda às nossas fraquezas, porque não sabemos o que devemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós. Quando nós oramos em línguas, o nosso Espírito fala com Deus e Deus fala o nosso Espírito. Então precisamos de orar em línguas todos os dias para nos tornarmos sensíveis à voz de Deus. Pessoas dizem, mas Deus fala-me ali num sinal. Quer ver? Em 1 de Reis 19, versículo 11 a 12, diz assim, e Deus lhe disse a Elias, o profeta de Deus, sai para fora e põe-te neste monte. Deus disse a Elias, olha, sai aqui da caverna e põe-te neste monte perante a minha face. E eis que passava o Senhor passava, como também um grande e forte vento. Olha, é um forte vento. Deus passava e passava um forte vento. Era um vento mais forte do que aqueles tornados que passaram aí no outro dia. Como também um grande e forte vento que fendia os montes. O que é fendia? Abria buracos nos montes. O vento era tão forte que rasgava, abria valas no meio da terra, no meio dos montes. E quebrava as penhas, partia a rocha. Já viu que é um vento partir a rocha? Você nunca viu nenhum vento assim, que partia a rocha. Mas Elias, porque estava protegido na proteção de Deus, o vento não atingiu. O que é que isso quer dizer também? Já avançamos aqui um bocadinho. Vai haver problemas, vai haver chatices, vai haver isto, vai haver aquilo, mas aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, não são abalados. Vai haver ventos, vai haver ciclones, diz que passava um grande e forte vento, quebrava as penhas diante do Senhor, porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento passava um terremoto, aquilo tudo abanava, porém o Senhor também não estava no terremoto. Olha, Deus, isto é um sinal de Deus, um terremoto, um vento. Deus não estava no terremoto nem no vento. E depois do terremoto um fogo. Já viu um fogo ali muito grande, porém o Senhor também não estava no fogo. Então Deus não está nos terremotos, não está nos ventos fortes e não está nos fogos, nos problemas do mundo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Diga comigo, uma voz mansa e delicada. Então como é que Deus também fala? Primeiro fala pela palavra e também fala por uma voz mansa e delicada. Quando você às vezes estamos chateados, você e eu estamos chateados, vou fazer isto, vou fazer aquilo, mas voz mansa e delicada diz assim, olha, perdoa. E a cara, mas perdoa o quê? Tu tens razão, isto, vais a tribunal, isto e mais aquilo e tal. Você e eu somos todos iguais. Somos todos diferentes, mas todos iguais. Uma vez um senhor, em Lagos, um polícia, ele estava-se a portar mal, o polícia tirou o cacetete e deu-lhe assim uma cacetetada. Ele fez assim, era inglês. Ui! Veja lá se não faz igual aqui o português. Faz, ui, oi, até os cães. Os cães ingleses ladram como os portugueses. É igual da mesma maneira. Faz, au, au, au. É ou não é? Os gatos, miau. Porquê é que o gato não ladra em inglês? Porquê é que o gato não ladra em alemão? Olha, um gato alemão. É igual. Miau. E os passarinhos? É tudo igual, não é? Seja aqui, seja nos Estados Unidos. Piu, 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 piu. Mesma coisa. Já viu? Então Deus está sempre pronto a ajudar. Então Deus fala também por uma voz mansa e delicada. Então todos somos diferentes, mas todos somos iguais. E para a gente ouvir a voz de Deus,
Às vezes estou no escritório a meditar, quando os meus filhos vão, ninguém entra. Porque o Espírito Santo de Deus, eu estou a meditar na palavra e está ali a presença de Deus. E para que o Espírito Santo de Deus não fique triste e não se vá embora, eu não vou atender ninguém, não vou falar com ninguém. Estou ali com o Espírito Santo. Ele está-me a ensinar, está-me a ajudar, está-me a revelar, está a confortar o meu coração. Por isso é todos os dias preciso de orar em línguas, preciso meditar na palavra, para ouvir a voz suave que fala o meu coração. Para ouvir a voz suave que fala o meu coração. E Deus às vezes diz coisas malucas para a gente, coisas que a gente não compreende. Deus um dia disse a um homem chamado Abrão, diz lá em Gênesis 12:3, diz assim: o Senhor disse a Abrão, sai da tua terra, da tua parental e da casa do teu pai para a terra que eu te mostrarei. Deus falou com uma voz mansa e suave o coração dele. E far-te-ei uma grande nação e te abençoarei e grande serei o teu nome e tu serás uma bênção. E depois o que é que a mãe dele ia pensar? Deus a falar a Abraão, olha, agora sais da tua família, né? Como ir beber um cafezinho, eu vou ali à praia, já venho. Não vais-te afastar da tua família. Às vezes Deus diz-nos coisas que a gente não compreende logo. Eu estive no ministério como pastor e como bispo e a liderar a igreja e Deus disse para sair daquele lugar e vir para o Algarve. Como é que Deus me falou? Com uma voz mansa e delicada ao meu coração. Não foi a Isabel que falou, não foi a Betinha, não foi a Nélia, não foi lá as pessoas da comunidade. Foi Deus que falou ao meu coração. Então Deus sabe o que é melhor para nós e devemos seguir a Deus. E como é que a gente sabe que é Deus ou os nossos sentimentos? Não é uma boa razão. Senhor, isto és tu-me a falar e vai orando em línguas e vai meditando. Deus não diz assim, faz tudo de repente e é tudo ali instantâneo. Não. Deus nos vai ajudando, nos vai ensinando e vai treinando. Então Deus trata-nos a nós não como bastardos, mas como filhos. E às vezes as pessoas dizem assim, se for a vontade de Deus que a porta se abra. Não é isso. Se for a vontade de Deus a porta tem que se abrir. Às vezes até está fechada. Então como é que a gente sabe qual é a pessoa certa para a gente casar? Se vamos fazer um negócio de um carro, vamos orando. E depois esperando aqui dentro de nós o que é que a gente sente. Se a gente, não sei o que é de fazer. Então se não sabe, não avance. Uma vez um rapaz estava para casar, ou melhor, sim, estava para casar e sentia um desconforto dentro dele. Mas já tinha o casamento marcado, já tinha aquilo tudo, o que é que os pais vão dizer, o que é que os familiares dele e dela vão pensar. E ele casou, mas sentia um desconforto e era cristão. Olha, casou, aquilo foi bom durante uns meses. Logo ali os primeiros meses de fazer amor e fazer sexo, aquilo foi uma maravilha. Mas depois aquilo começou a dar para o torto. A ti, porque é que Deus não ajudou na primitiva? Porque é que Deus não ajudou e porque é que aconteceu e depois se separaram? Sabe porquê? Porque ele não ouviu a voz mansa e delicada no coração dele. Então a gente esperar em Deus, para ouvir a voz de Deus, pedir a ajuda dele. Não, estar a pedir a ajuda de Deus, não, porque depois Deus pode dizer diferente daquilo que eu quero. Olha, eu com 58 anos, quase 59, estou a aprender uma coisa, que Deus sabe melhor o que é melhor para nós. A gente às vezes pensa que a gente é que sabe. Não tem que ser assim, Deus ajuda. Não é assim. A gente pede a ajuda dele. E sabe uma coisa, às vezes as pessoas oram coisas e acontece. E essa não é a perfeita vontade de Deus. Deus não queria que o povo dele tivesse um rei, mas o povo queria um rei, e queria um rei, queria um rei, queria um rei, queria um rei, e Deus deu um rei, permitiu. Mas essa não era a perfeita vontade de Deus. A gente deve dizer a Deus, Senhor, eu estou a pensar a fazer isto, mas ajuda-me e orienta, e vamos orando, vamos orando. Um dia um pastor de uma igreja nos Estados Unidos foi tirar a carta de condução, que não é carta de condução, chama-se brevet, para conduzir o avião. Tirou e depois comprou um avião, como a gente aqui também tem aviões, glória a Deus, comprou um avião, mas depois lembrou-se que Deus existia. Já agora vou perguntar a Deus se Deus quer que eu guie o avião. E ele disse, Deus, eu não vou guiar o avião, a não ser que tu digas que eu vá. E orou.
E porque deu autorização a Deus para falar, porque Deus só fala quando a gente pede a ajuda dele, lembre-se que Deus não vai à nossa vida se a gente pedir a autorização dele. E ele orou, e Deus logo não falou nada, parece que Deus não ligava o que ele estava a dizer, e foi orando e esperou, e um dia Deus disse assim, não. Ele não foi dizer, então mas ó senhor, então mas eu já tirei a carta, e já compramos o avião, a igreja, para ir mais longe, pronto, propósito e tudo. Deus disse não. E depois Deus arranjou um piloto, para depois fazer a missão que ele tinha que fazer. E às vezes, ouça bem, que você agora vai compreender coisas. Às vezes coisas acontecem na vida de pessoas, até de cristãos, e dizem assim, então mas porquê é que Deus não ajudou? Porquê é que Deus não protegeu? Porque o Salmo 91 diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Omnipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confio. E porquê é que Deus não protegeu? Porque às vezes pessoas não seguem a voz de Deus, o caminho de Deus. Então a proteção de Deus está na nossa vida quando a gente segue o caminho dele. Já viu? A gente deve pedir a ajuda dele todos os dias. Todos os dias. Não é com medo, é com fé. Eu começo a semana nele a sei lá para onde é que é de ir, para fazer os negócios. Não sei. Epá, não sei. Então o que é que eu faço? Oro todos os dias, antes do trabalho também, Senhor, ajuda-me e guia-me. E às vezes começo o trabalho e parece que Deus não está a guiar, mas vou para um lado, vou para o outro e as coisas começam a acontecer. Então hoje já sou mais inteligente todas as semanas, sei que são umas semanas boas, em nome de Jesus, porque Deus me ajuda, porque eu peço a ajuda dele. Está a ver? Já estou a ficar mais inteligente. Glória a Deus. E às vezes estou no meio de trabalho, no meio de uma reunião, e Deus fala no meu coração. Na altura para Deus falar. Deus é só o domingo, a gente põe a gravata, põe o fato e é o dia do Senhor, aleluia. Como alguns evangélicos vão, agarram na Bíblia e vão lá para a missa deles, levam a Bíblia. E dizem, eu sou evangélico, é o dia do Senhor. Isso é muito bom. Até segunda-feira não é o dia do Senhor. E terça-feira não é o dia do Senhor, e quarta, e quinta, e sexta. E alguns são adventistas, o dia do Senhor é o sábado. Então, mas Jesus não é o Senhor o sábado, o domingo. Então, às vezes há uma mentalidade religiosa que o dia do Senhor é o domingo, ou o sábado. O dia do Senhor é todos os dias. Glória a Deus. Sou o mesmo João, com gravata ou sem gravata. Já vi ontem, estava a treinar, estava de calções. Sou a mesma pessoa. Na parte da manhã estava de fato de treino. Sou da mesma pessoa. Hoje estou aqui na reunião, gosto de estar bonito e apresentável, estou de fato, sou a mesma pessoa. Já viu? E Deus fala-nos tanto quando a gente está com fato ou sem fato. Quando eu durmo, Deus também sabe onde é que eu estou. Fala o meu coração também. E quer falar a todos nós também. Com uma voz mansa e suave. E Deus também se usa de homens de Deus ungidos para falar a nós. Mas há coisas que Deus não vai falar tudo a nós. Já viu? Quando Deus criou os mundos foi Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. Deus não fez a obra sozinho. Foi Deus o Pai, Deus disse, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. Fez o homem. Deus não podia dizer, sou Deus, não preciso do Filho nem do Espírito Santo. Façamos. A gente não pode fazer viver sozinhos. Dizer, eu tenho a minha comunhão com Deus sozinho, faço lá as minhas rezazinhas lá em casa e não estou junto com ninguém. Isso parece muito bonito, mas depois as pessoas começam a ouvir vozes e o diabo desvia essas pessoas. Então, há coisas que Deus nos vai falar a nós, há coisas que Deus vai falar através de profetas para nós, para confirmar o que está no nosso coração, e a Bíblia diz que Deus dê dons aos homens. Nós estamos agora fora da igreja. E há coisas que Deus faz a gente aprender também com pessoas que não estão na igreja, porque Deus dá dons aos homens. Quem é que inventou a eletricidade? Não fui eu. A gente todos beneficia. Quem é que inventou a máquina de lavar? Que eu saiba, não fui eu nem a Betinha, mas Deus deu sabedoria aos homens para nós usufruirmos também. Já viu? E diz a Bíblia que tudo o que é bom vem do Pai das luzes, onde não há sombra nem mudança de variação. Então, se a gente tem que tomar um medicamento, toma com fé em nome de Jesus. Impõe as mãos sobre o medicamento e diz, Senhor Jesus,
Obrigado por este medicamento e eu tomo o medicamento com fé em nome de Jesus. E vai fazer proveito sem contraindicações no nome de Jesus. Houve uma vez uma pessoa que tinha uma pneumonia. Foi o médico. Aconselhei o médico. O médico fez raio-x, a pessoa tinha uma pneumonia. Agora o que é que eu faço? Diz, agora vai tomar os medicamentos, mas antes ordenei os medicamentos por ordem que era tomado. E oramos em nome de Jesus sobre os medicamentos e o médico disse, talvez 2 meses esteja curada da pneumonia. E passado 3 dias, literalmente, estava curada. Tomou até o fim, mas passado 3 dias, literalmente, pediu outro raio-x, não se deve estar sempre a fazer raio-x, mas pronto, pediu outro raio-x e estava completamente curado. Então Deus quer ajudar as pessoas com fé e as pessoas sem fé. Mas Deus também cura pelo seu poder, pela sua palavra, que diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Glória a Deus. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E diz em 1 de Pedro 2,24, diz assim, levando Ele mesmo em seu corpo todos os nossos pecados. Então Jesus já levou no seu corpo todos os nossos pecados. Então hoje não andamos carregados com pecados. Mas a minha carne ainda falha. Também a sua e a minha. Mas Jesus já levou todos os nossos pecados. Já viu? Para isso somos pessoas livres, não é, Nélia? Todos bonitos. Não é, Betinha? Todos bonitos, porque Jesus já levou. Mas eu falhei. Ainda bem que você foi o único. Por você e eu somos 2. Juntamos os 2, fazemos uma manifestação que nós falhamos. Mas que Jesus já levou os nossos pecados. E continuamente Jesus já levou todas as nossas doenças. Ouça isto. Jesus já levou todos os nossos pecados e todas as nossas doenças continuamente. No outro dia tive uma distensão muscular e eu impus as mãos sobre a minha perna. Não tinha lá o João para impor as mãos, nem a Karina, nem a Isabel, nem a Betinha. Pus a minha mão. Glória a Deus. E disse, em nome de Jesus, eu falo unção de Deus sobre as minhas pernas, sobre a minha perna. Porque Jesus já levou todos os meus pecados e levou as minhas doenças continuamente, as minhas distensões musculares. Glória a Deus. E não foi logo instantâneo, Betinha, ainda fui assim a correr e pensei, se isto não passa, tenho que vir 10 km a pé, a andar. Ainda pensei em telefonar à Karina para mandar o Uber. Mas não tinha o telemóvel. Faz-me lembrar uma vez que havia algum tempo que não corria, fui lá para Bansafrir, lá para os campos, e pensei levar o telemóvel. Para se morresse, Betinha, telefonar, olá, eu morri. Mas a gente sempre confia no Senhor, aqui na vida, e quando partirmos da terra, já viu que é depois de ter morrido, dizia, olha, eu morri. Já não era preciso, glória a Deus. Mas confiar no Senhor, que Ele levou as minhas doenças e as suas doenças continuamente. Enquanto ouvimos a palavra de Deus, há pessoas que têm inflamações na garganta. Jesus leva as inflamações da garganta continuamente. Recebam, olhem para mim, recebam com fé em nome de Jesus. Aquilo que vocês precisam, recebam com fé em nome de Jesus. Não precisamos de pagar nada. Recebamos com fé. E vamos viver com saúde divina em nome de Jesus. Porque Ele é o Senhor que perdoa todas as nossas iniquidades e sara todas as nossas enfermidades continuamente. Mas tens que estar constipado. Tens que estar? Não. Jesus na cruz do Calvário teve constipado para que você e eu vivamos com saúde. Mas tens de ter assim umas queimbrazinhas por causa de atletismo. Jesus na cruz do Calvário levou queimbras. E tens que ter um problema no menisco. Jesus, na cruz do Calvário, levou essas doenças. Para que a gente viva com saúde. É normal com o tempo a gente ficar sem cabelo. Não. No outro dia, vi uma notícia na internet que na Coreia do Sul já criaram umas luzes que metem na boca e no sítio onde não tinha dentes, as células acordam e nascem dentes. E falei isso com a Karina. Ela ficou também muito contente e disse também. E também pode nascer cabelo. E eu, uau, também para mim, glória a Deus. Cabelo novo, glória a Deus. Senhoras têm um nariz que não gostam, um nariz novo, glória a Deus.
Senhoras têm os olhos cansados, uns olhinhos novos. Senhoras têm, uma vez, uma senhora, isto aqui à parte que ninguém nos ouve, ou melhor, toda a gente ouve, no atletismo, uma senhora já tinha as maminhas um bocadinho descaídas, diz que ia fazer uma operação para pôr uns silicones e umas coisas. Disse, pá, não vais fazer, cada um é natural e vamos andando e Deus ajuda. Foi fazer. Aumentou um bocadinho as maminhas, olha, passado um tempo, a roupa já não lhe servia, dor nas costas, dor nas costas, dor nas costas. Já viu? A gente primeiro tem que confiar no Senhor. Glória a Deus. A Bíblia diz ainda que o exterior se corrompa, o interior se renova de dia em dia. Se a gente, há o normal que é o nosso corpo se ir degradando, mas a fé suplanta o normal. Glória a Deus. Há mais pessoas com problemas nas costas. Betinha, podes-me trazer aqui a Santa Sé, se faz favor. Há pessoas que têm problemas nas costas, mas Deus ajuda e renova. Glória a Deus. No outro dia, chega aqui para ficares também na câmara, diz bom dia. Bom dia. Glória a Deus. No outro dia, orei por uma pessoa, estava a fazer negócio e depois entra no escritório deles, quando eles fecham a porta, é que começa a rir. Normalmente fazem duas coisas. Pedem para orar por eles, o chefe queria que eu me sentasse na cadeira dele, eu disse não. Eu não me sento na sua cadeira, porque essa é a cadeira do chefe. E orei para o chefe, glória a Deus, e orei ali por colaboradora, e receberam o batismo no Espírito Santo e semearam em mim, glória a Deus. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, glória a Deus. Então, podes ir distribuir a Santa Sé às pessoas. Porque é que nós tomamos Santa Sé? Toda a fé é fundamentada em Jesus. Porque é que tomamos Santa Sé todas as semanas e não uma vez por ano? Porque todos os dias, todas as semanas, nós nos lembramos daquilo que Jesus fez e faz continuamente por nós. Tira as nossas doenças continuamente. Jesus já levou há 2000 anos. E hoje? Por isso é que nos lembramos de Jesus. Já viu? A Bíblia, a Vona, diz para a gente tomar a hóstia. Diz tomai o pão que simboliza o corpo de Jesus. É pão normal, mas a gente toma com fé. Vamos comer o pão. Pão significa libertação. Jesus. Jesus até disse, olha, é só o pão. Pão da vida. Comemos pão. 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 Jesus até disse, olha, na verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Comemos o pão. Diga comigo, pão. 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 Não é cão, é pão. Glória a Deus. O pão. Pão é a libertação. Então comemos o pão. E no mundo do Espírito a gente está a receber a palavra de Deus. Estamos a receber o pão. Jesus é o pão. Isto aqui é sumo de uva. Glória a Deus. Até pedimos beber 5 litros, mas bebemos só um bocadinho. Glória a Deus, que é para poupar, não é para não gastar muito. Obrigado. Para poupar e tal. Havia uns irmãos uma vez numa igreja, punham só um bocadinho assim. Oh irmão, então, mas isto é o quê? Isto é uma miséria ou o quê? Para dar para todos. Não é para dar para todos o quê, pá? Encha-me lá o copo. Este irmão gosta do copo cheio, então gosto do copo vazio. Então Deus dá boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Faz-me lembrar quando a minha mãe ainda estava na terra, às vezes já às compras, eu vinha cansada e dizia, Guida, traz-me um copo de água. E a Guida traz o copo vazio. A minha mãe garreava, Guida, enche o copo, até estou cheio, bebeste e depois bebe outra a seguir. Não, ela é o copo cheio, então a gente é um copo cheio, glória a Deus. Se alguém que podem beber, em nome de Jesus. Se algum quiser beber um copo de litro, também pode beber. Glória a Deus. Vocês vêem os homens na tasca, onde ver se lhe deram um copo assim meio na teja cheiros, ficam todos chateados, ficam amoados. Serviu-me um copo ali vazio e pensa que não sei o quê e tal, ficam chateados. E a pessoa, quando está a despejar aguardante, tem que encher até ali, que falta ali um bocadinho, e eles depois bebem ali aguardante, e às vezes até pingam-se ali, que as esposas e depois garreiam, que estão todos pingados, chegam a casa todos pingados, mas o copo, às vezes até derramam aquele bocadinho. Mas o copo tinha que estar completamente cheio, glória a Deus. Boa medida, diga comigo, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Então lembre-se que Deus não dá copos vazios.
Deus dá copos cheios. Glória a Deus. Então hoje, eu a falar de finanças, queria falar sobre abundância excedente. Não é excessiva, é excedente. O que é excedente? É que excede. Então Deus gosta tanto da gente que quer que a gente tenha as nossas necessidades todas supridas excedentemente. Glória a Deus. Então, até podemos abrir a Bíblia. Glória a Deus. É Lucas 9, 11 a 17. E também está em Mateus 14, 17 e a Marcos 6, 35. E a João 6, 14. 6, 1 a 14. Está nos 4 evangelhos. Está no Mateus, está no Marcos, está no Lucas, que eu vou ler, e está no João, nos 4 evangelhos. Então os 4 discípulos de Jesus, todos eles relataram isto. Mateus relatou. Marcos relatou. Lucas relatou e João também relatou. Todos falaram acerca disto. Ou melhor falando, Deus impulsionou, o Espírito Santo de Deus impulsionou a Mateus, Marcos, Lucas e João a relatarem sobre este milagre. Então, como é que isto aconteceu? Havia um homem, um profeta chamado João Batista. Um profeta é aquele que fala a voz de Deus. E dizia um determinado rei que estava lá no templo de Jesus que ele não devia de andar com aquela mulher, que não era lícito possuir a mulher, e a senhora ficava toda perturbada com o que o profeta dizia. E um dia chegou a altura do rei Herodes fazer anos. As falsas testemunhas de Jeová não celebram o aniversário. Uma vez perguntei porquê. Porquê é que não celebra o aniversário? Porque o rei Herodes se embebedou e depois embebedou-se, mandou cortar a cabeça do João Batista. Até por isso não celebra o aniversário. Disse, mas assim a pessoa também não faz amor, pode morrer. Não anda de avião, senão o avião pode cair. A gente tem que viver a nossa vida com fé e com entusiasmo. Posso ouvir o amém, irmãos? Amém. Então vivemos com fé. Então o rei Herodes fazia anos e disse lá a filha lá da esposa dele, da senhora que estava com ele, para dançar diante dele. Ele dava tudo o que ela quisesse. E a senhora tinha ali uns bons peitos, ali uns bons decotes, e ela foi instruída pela mãe para depois lhe dar a cabeça de João Batista. E ele disse, olha, tudo o que tu quiseres eu dou-te. Tudo o que tu quiseres. Mas disse lá na presença dos outros, das pessoas que estavam à mesa do rei. E o rei, para dar a palavra dele, depois tem que cumprir, senão que rei é este que não cumpre a palavra. Por isso a gente também deve orar por reis. E depois os reis se dão mal, a gente também é prejudicado, para que a gente tenha uma vida quieta e sossegada. E foi lá a filha de Herodias, dançou lá na presença do rei, dançou, fez aquela dança. E ela no fim, perguntou assim, o que é que tu queres? E ele pensou, vai-me pedir um Mercedes, ou um anel de diamantes, ou uma mansão, ou isto ou aquilo. E ela disse, olha, quero a cabeça de João Batista. Epá, fogo. Então, mas logo a cabeça do João Batista. Pede outra coisa qualquer. Eu dou-te um Mercedes, dou-te uma limusine, dou-te 1 milhão de euros. Não, quero a cabeça de João Batista. Porque ela já tinha sido instruída pela mãe. O João Batista estava lá a perturbar lá a relação dela com o rei Herodes. Matou o João Batista, mandou matar o João Batista e trouxeram a cabeça num tabuleiro, numa bandeja. Bem, os discípulos de João foram buscar o corpo e foram buscar a cabeça e foram anunciar a Jesus. João Batista era como se fosse irmão de Jesus. Imagine o que é uma pessoa, não vou dizer você, alguém que mata um familiar, sem a pessoa fazer nada. Como é que a pessoa fica? Bandidos, justiça, tribunal, uma série de coisas. E foram contar a Jesus. Jesus também era uma pessoa. Diz, quando Lázaro morreu, Jesus chorou. Então Jesus também ficou perturbado. E diz que em tudo foi tentado como você e eu. E Jesus o que é que fez? Afastou-se, meteu-se no barco e foi para um sítio deserto. Para estar sozinho. Preciso estar sozinho, as coisas não estão bem e tal. Diz que Jesus em tudo foi tentado, mas nunca falhou. Ele é o autor e consumador da fé, nem nunca falhou. E as pessoas vendo Jesus seguiram-no.
E então começa aqui em Lucas 9, 11 a 17. Diz assim: E sabendo a multidão, o seguiu, e ele o recebeu, e falava do reino de Deus. Já viram que dizer, mas agora não apetece pregar. E falavam do reino de Deus. Não disse, aquilo foi uma grande injustiça, matar o João Batista, isto, aquilo. Falava do reino de Deus. E sarava os que necessitavam de cura. Já viu Jesus hoje? Sara todos aqueles que necessitam de cura, necessitam de ajuda. Jesus sara hoje os que necessitam de cura, de ajuda. Às vezes é cura física, às vezes é nas emoções, às vezes é cura nas finanças, às vezes é cura nos relacionamentos, no casamento, cura nos filhos. Pá, todos nós precisamos de cura. Por isso é que à sexta-feira também oramos pelas nossas necessidades. E sarava os que necessitavam de cura. E o dia ia começando a declinar. O dia, isto já é assim quase noitinha, já não devia de ser dias muito grandes. O dia começava a declinar. E já o dia começava a declinar, então chegando-se ele, os 12 chegaram diante de Jesus e disseram, olha, despede a multidão, para que ainda em lugares e aldeias em redor se agasalhem e achem que comer, porque ali já estamos em lugar deserto. Por outras palavras, olha, Jesus termina a reunião, porque isto já é quase noitinha, para cada pessoa se ir embora para casa e para cada um se desarrascar. Estávamos a falar cerca de 5.000 homens. 5.000 homens e depois tinham as mulheres, tinham os miúdos, mais de 10.000 pessoas. Já havia mais de 10.000 pessoas. E ele disse assim, Jesus disse, dá-lhe voz de comer. Jesus disse, então, mas a gente não despede já a multidão, dá-lhe voz de comer. Eles disseram, nós não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Só tinham ali 5 pães e 2 peixes que um rapaz tinha dado. 5 pães e 2 peixes, salvo se nós próprios formos comprar comida para este povo. Jesus disse assim, olha, dá-lhe voz de comer. Olha, só temos aqui 5 pães e 2 peixes, só se a gente for comprar comida. Mas ninguém diz que vai comprar comida se não tiver dinheiro, não é verdade? E cada pessoa, cada frango, falando assim nos dias de hoje, um frango que uma pessoa mais ou menos come com umas batatinhas, um seminho, vá a 10 euros, mais coisa, menos coisa. Vezes 10.000 pessoas, sabe quanto é que dava o almoço? 100.000 euros. Para a Nélia não é nada, que é milionário, ou para a Betinha, ou para mim, somos pessoas muito abastadas, isso, gastavam 100.000, até para assar aqueles frangos. Estamos a falar para 10.000 pessoas, não é para 10 pessoas, é 10.000 pessoas. Quanto tempo levava? Não conseguiam resolver. Já 8 pessoas, se a gente está a contar com 4 pessoas lá em casa, vai mais 3, a gente já fica a patinar, não é? Agora como é que não sei o quê, vai umas conservas, vai isto, vai aquilo, vai um atum, vai... Pronto. E ali era 10.000 pessoas. Já viu, enchiam a casa toda e ficavam aí na bicha quase uma semana. E disse, salve-se se nós próprios formos comprar comida para este povo. Portanto, estavam ali quase 5.000 homens. Disse então aos seus discípulos, fazei-os assentar. Disse às pessoas, olha, sentem-se. Eles falaram com o microfone, olha, sentem-se. 50 pessoas num lado, 50 pessoas no outro, ali está 60. Passam uns quantos ali para o outro lado, sentam-se, e as pessoas foram assentando. E cerca de 5.000 homens, mais as senhoras deram 1.000 pessoas com as crianças. Quero ir à casa de banho. Não, senta-se agora, todos juntos, que é para se começar a distribuir comida. E assim fizeram, fazendo-se assentar a todos. E tomando os 5 pães e os 2 peixes, olhando para o céu, os abençoou. Então, quando a gente semeia no reino de Deus, damos as nossas sementes a Deus. Claro que semeamos num profeta, num homem de Deus. Mas Deus abençoa e multiplica a nossa semente. E diz assim, e partindo-os, deu aos discípulos, para os porem diante da multidão. E comeram todos e saciaram-se. Comeram toda a gente e saciaram-se. Comeram quanto quiseram. Comeram quanto quiseram. E as pessoas, quando estão com fome, comam mais. Por exemplo, a pessoa, se tem fome, se está habituado só a comer uma cepinha, um bifinho, naquele dia tem fome, come ali o dobro da sopa e come 2 bifes. A gente todos é assim. Estamos galfetados, como a gente diz aqui no Algarve, não é? Estamos galfetados, comemos ali com fome, estamos ali e comemos à pressa, não se come devagarinho.
Seja a pessoa com ética ou sem ética, quando estamos com fome, comemos todos à praça. Ninguém come ali devagarinho. Não, a pessoa está com fome. O instinto da pessoa é comer ali. Até medo que o outro lhe come, até olha para o lado e tal. Se alguém coisa dá-lhe uma garfada e tal. Comeram e saciaram-se. Comeram tudo quanto quiseram. Depois perguntaram, olha, tu já estás bem? Já. Já estou mesmo. Não queres mais? Não, pá, já comi. Olha, comi tanto pão, estou bem também. Queres mais um bocadinho de picanha? Não. Epá, mas não, na carne. Diz que comeram e saciaram-se, ficaram, ai, estou tão bem. Isto de servir a Jesus é tão bom. A gente está mesmo bem. E depois da pessoa comer muito, apetece a dormir, não é? Às vezes. Se for verão, a pessoa apetece a dormir. E Jesus disse, pronto, agora vão-se embora, tenho a barriga cheia. E comeram todos e saciaram-se e comeram todos quanto quiseram. E Jesus mandou recolher os pedaços. Levantaram do que lhes sobejou, ou do excedente, 12 alcofas de pedaços. E porquê que o excedente foram 12 alcofas de pedaços? De pães, e não foi de pães inteiros. Para que eles não se esquecessem que foi o pão que receberam. O pão que receberam, Jesus dá o excedente. O que é que isto quer dizer a nós hoje? Deus não dá só o que a gente necessita, dá o excedente. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. E quando Deus dá-nos a vida e dá-nos o dinheiro, dá-nos tudo. Quando a gente semeia, estamos a dizer a nós próprios e a Deus que confiamos nele. Glória a Deus. E Deus multiplica o nosso dinheiro. Como é que faz? Sei cá como é que faz, não sei. Como é que Deus fez para multiplicar o pão e o peixe? Não sei, mas que multiplicou. Glória a Deus. Para Deus nada é impossível. Sabe, o primeiro milagre que Jesus fez foi transformar água em vinho. Acabou o vinho lá no casamento e acabou o vinho e foram ter com o mestre de sala. O mestre de sala foi ter com Maria. Olha o que é que a gente faz. As pessoas às vezes vão ter com Maria. E a Maria diz assim, façam tudo quanto Jesus disser. E Jesus transformou a água em vinho. E dizem as pessoas entendidas dos vinhos, como é que se chama, Isabel? Anólogos. E enólogos. 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 É assim que se diz. Enólogos. Dizem que um vinho bom, para ficar ali bem maturado, leva 12 anos. Então Jesus, em cerca de 5 minutos, fez um vinho que levava 12 anos para ser maturado. Então Jesus consegue fazer mais em 5 minutos do que a gente consegue fazer em 12 anos. Mesmo que a gente tivesse 12 anos para fazer vinho, algo em vinho, podia estar 24, 48 anos, podia estar a vida inteira que nunca fazíamos. Então Deus consegue fazer aquilo que a gente não consegue. Suprir as nossas necessidades. Lembro-me, num sítio onde pastoreei, não vou dizer o sítio porque muitas pessoas me assistem. Uma pessoa tinha dívidas. Todos os meses, sobrenaturalmente, aparecia 1000 euros na conta. Durante um ano. Todos os meses, durante mais de um ano, aparecia 1000 euros na conta, todos os meses. E a pessoa ficou intrigada. Começou a semear os dízimos, as ofertas e as necessidades delas. Foi suprida. Uma pessoa tinha 10 anos, faltava 10 anos para pagar a casa. Sobrenaturalmente, ia semeando no reino de Deus os dízimos e as primícias. Sobrenaturalmente, ela foi ao banco, a casa, as prestações da casa, que faltava cerca de 10 anos, estava tudo pago. Para Deus nada é impossível. Ele promete suprir as nossas necessidades. Com a mesma fé que a gente pode ter um carrinho pequenininho, pode ter um carrinho maior. Mas o arranjo e as revisões e tudo. Mas se for um carrinho pequenino, Deus supre as necessidades. Mas se for um grande, Deus já não consegue. Então ali quantas pessoas é que haviam para comer? Mais de 10.000 pessoas. Então o nosso Deus, segundo as riquezas dele, pode curar uma dor nos braços, mas não cura dores no coração. Claro, cura tudo. Eu uma vez, quando entreguei a vida a Jesus, praticava atletismo e uma vez tinha uma, como é que se diz, essa alergia. A pé de atleta, nos 2 pés.
que é uma inflamação, infecção, não sei bem o que é. E tinha uma grande comichão. E o pastor dizia que Deus curava hoje. E eu ouvia, não dizia que era verdade ou mentira, Deus curou hoje. E eu ouvia. Então um dia vim para casa, lá no quarto, e quis ver se Deus curava. E orei, salvo era pelo pé esquerdo, tinha os dois. Para ver se Deus curava, orei só por um pé. Senhor, eu oro por aqui, por este pé, em nome de Jesus. Todo o pé de atleta, toda a comichão, toda a alergia seque desde a raiz. Glória a Deus, em nome de Jesus. Fui declarando a palavra para o pé esquerdo. 3 ou 4 dias, ou uma semana depois, na Seban, do pé esquerdo estava curado, mas do pé direito não estava. A mesma fé que tinha usado para o pé esquerdo, usava para o pé direito. Já viu como a gente acredita? É como a gente tem. Se a pessoa acredita que vai semear e fica com mãos, é isso que tem. Mas se a gente acredita que vai semear e janelas do céu se abrem e Deus abençoa boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, é isso que a gente tem. Como o homem pensa, assim é. Glória a Deus. Então vamos semear com fé, com entendimento em nome de Jesus. Glória a Deus, porque Deus promete suprir cada uma das nossas necessidades em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu tinha pedido o João para falar uma palavra e depois falas noutra altura. Glória a Deus. E vamos terminar aqui a reunião. Glória a Deus. Eu desejo boa semana a todos. Eu gosto de dizer isso. Uma semana abençoada. Eu sinto aqui a unção de Deus. Sinto-me já confortável. Sinto-me bem. É quando a pessoa é como a pessoa às vezes está vestida e está com falta de roupa, sente-se desconfortável e não está bem, não consegue trabalhar e tem frio nas costas. Mas no início da reunião é como se tivesse frio nas costas, estava desconfortável, espiritualmente falando, não é que tivesse frio. Mas agora, graças a Deus, sinto-me confortável. Então terminamos aqui a reunião em nome de Jesus. Declaro bênção para cada um de vocês que assiste, aqui as pessoas ao vivo. Abençoa as nossas sementes em nome de Jesus, as pessoas têm o número da conta e nós vamos terminar aqui a nossa reunião em nome de Jesus. Eu mais uma vez vou impor as minhas mãos sobre as pessoas que estão aqui ao vivo. Há pessoas que têm dores fortes nos ombros, nas costas. Receba a ajuda, receba a cura, a libertação em nome de Jesus. Ele é o Senhor que te sara, é o Senhor que te cura em nome de Jesus. Aleluia. É aqui podia continuar. Sinto-me confortável, mas termino aqui a reunião em nome de Jesus. Amém.